Muito bem, agora estamos gravando, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ver. Vocês estão vendo aí, pessoal, o exercício na tela de vocês? Se alguém puder me dar um retorno. Ok. Muito bem, pessoal. Então, esse é um exercício bastante interessante que tem lá como sequência do exercício. Depois, no final, nós vamos conversar um pouquinho. E eu achei ele bem interessante, por isso que eu resolvi trabalhar esse exercício hoje com vocês. Então, diz o seguinte: dois projetos de forno, como ilustrados e dimensionados no problema 13.4, que é esse desenho aí que eu já trouxe para vocês, que está embaixo, são usados para aquecer um corpo de prova em forma de disco. A1. Então, eu tenho um forno cônico, que é aqui descrito na letra A, e um circular na letra B, certo? Então, essa superfície indicada como 1 aqui, dos dois desenhos, é o nosso corpo de prova na forma de disco, certo? É essa superfície 1. A potência fornecida aos fornos cônico e cilíndrico, A2, então a superfície 2 nos dois desenhos é a área do forno, né? Então, essa potência fornecida para os fornos é de 50 watts. O corpo de prova está localizado em uma grande sala a uma temperatura de 300 Kelvin. Então, além de trocar calor com o forno, né, olhando para o disco como referência, então, além de ocorrer troca de calor por radiação com os fornos, aí também vai ter troca de calor com essa vizinhança, certo? Que é essa grande sala que ele fala. Então, a temperatura da vizinhança é 300 Kelvin. E o seu lado de baixo, voltando à leitura ali, né, do corpo de prova, o lado de baixo do corpo de prova está termicamente isolado. Então, aqui, olhando para a superfície 1, esses risquinhos aqui debaixo da superfície 1 indica que, então, o disco embaixo ele está isolado, certo? Então, ele está trocando calor com a vizinhança e com o forno. Vamos continuar. Considerando todas as superfícies negras, então vamos poder considerar que todas as superfícies aí que nós temos, a superfície 1 e a superfície 2, como características de corpos negros, né? Determine a temperatura do corpo de prova, o T1, então a temperatura da superfície 1, e a temperatura da superfície interna do forno, T2. Então, observem que nós não temos nenhum valor de temperatura a não ser o da vizinhança, né? Para cada um dos projetos. Então, a gente vai resolver primeiro para a letra A, depois eu vou deixar aí as dicas para vocês resolverem para a letra B. Na sua análise, use as expressões fornecidas lá no problema 13.4 para os fatores de forma, F21 e F22. Então, tá aqui, por isso que eu peguei esse desenho, já tem as equações que são dadas para a gente calcular os fatores de forma. Certo? Entendido a leitura do problema, pessoal? Então, voltando, né? Esse disco, que é o nosso corpo de prova, ele está recebendo energia na forma de radiação, ou perdendo, a gente não sabe qual é a temperatura dele, né? Do forno e trocando calor também com a temperatura da vizinhança. Superfície. Então, como a gente vai tratar esse problema? Como troca de energia entre superfícies negras. É dessa forma que nós vamos trabalhar com esse problema. Né? Sendo que a gente conhece o Q2, então a superfície 2 é o forno, então eu estou chamando de a taxa, que é a potência do forno, é dada, é conhecida, é 50 watts. A gente quer a temperatura do corpo de prova e a temperatura do forno, da superfície do forno. Lembrando aqui, pessoal,
aqui, vou aumentar aqui um pouquinho. Que a área do cone, eu trouxe aqui a área do cone, tá? Que nós vamos precisar. Então, a área 2, quando a gente tiver o caso A, que vai ser o cone, é esta área, tá? Os valores L e o diâmetro estão aqui, tá? Então, o diâmetro 1, que é o diâmetro do corpo de prova, e o D3, que é o diâmetro aqui da base dos fornos, tanto cônico quanto o cilíndrico, são iguais, 50 milímetros. O tamanho dos fornos também vão ser iguais, o L, tá? Dos dois são iguais. E a distância entre o corpo de prova e o forno, a base do forno, que é o L0, também vão ser iguais, né? Que vão ser iguais ao comprimento do forno, tudo isso 50 milímetros. Ou seja, tudo 50 milímetros, né, pessoal? Então, esses dados estão aí, a gente consegue calcular a área do cone, da superfície, né? Então, eu coloquei aqui, pessoal, algumas hipóteses. Eu só vou diminuir aqui a telinha para eu conseguir chat, caso alguém faça alguma, que a gente vai considerar para resolver esse problema. Então, nós vamos considerar que a convecção natural aí, principalmente, né? Principalmente se eu tenho um forno, então eu vou ter convecção natural bem característica devido à alta temperatura do forno. Então, nós vamos desprezar esta convecção que existe, vamos considerar apenas as trocas por radiação. Lá no enunciado ele diz para a gente considerar todas as superfícies, tanto a do corpo de prova quanto as dos fornos, como negras. Então, eu coloquei ali para a gente relembrar, né? O poder emissivo do corpo negro é calculado pela lei de Stefan-Boltzmann, que é a constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura elevada à quarta potência. Lembrando que a parte inferior do disco está isolada. Então, basicamente, o que isso nos diz? Qual é a consequência disso, pessoal? Eu posso chegar à conclusão de qual é o valor da potência do disco. Se a parte inferior está isolada, o Q1, então 1 é o disco, né? É 0 watts, certo? Enquanto que o Q2, a potência do forno, foi dada de 50 watts. Outra coisa importante, pessoal, na hora de calcular, então a gente tem aqui a equação da área do cone, que eu já passei para vocês, e quando for o cilindro, como que a gente vai calcular essa área 2 quando eu tiver o cilindro? Então, vamos considerar que a base de cima lá do cilindro, essa base de cima aqui, mais a lateral do cilindro, vai ser tudo uma superfície só, certo? Então, a área do cilindro, da base, que é lá em cima, que é π d3 ao quadrado dividido por 4, mais a área lateral do cilindro, que é π, o diâmetro vezes L, né? Os dois diâmetros da base que ele chamou de 3 ali, conforme a gente vê no desenho, é o diâmetro 3 ali que a gente vai usar para calcular essas áreas específicas aí. E também vamos considerar que essas superfícies, elas são isotérmicas, tá, pessoal? E isso vai ser importante quando a gente for discutir lá o resultado, comparando a letra A e a letra B. Né? A gente sabe, pessoal, que a troca térmica entre superfícies, considerando, então, quando eu tenho lá uma superfície cônica e a superfície do disco, o disco e o cilindro, essa troca térmica por radiação, ela não vai ser exatamente igual, tá? Mas se nós considerarmos as superfícies isotérmicas, a gente vai ter um resultado bem interessante lá no final para discutir, tá? Por enquanto, vamos deixar essas hipóteses aí. Muito bem, pessoal, então vamos começar a resolver para o cone, tá? Então, a letra A, a gente tem o nosso forno cônico para resolver. Pessoal, então vamos começar escrevendo as equações que a gente vai trabalhar para a gente achar a temperatura. Temperatura é o que a gente tem que calcular, então de qual equação que a gente vai tirar essa temperatura? Da equação da taxa por radiação, quando eu tenho troca térmica entre superfícies.
Então, se a gente lembrar, primeiro eu vou escrever a do corpo de prova, que é a nossa superfície 1, né? Então, vai ser o meu Q1. O Q1 a gente sabe que é 0, que a superfície está isolada, que seria a potência dele, né? 0 watts. Aí vai ser, como que eu calculo esse Q1? É a troca que existe entre a superfície do corpo de prova e a superfície 2, que é o forno, e entre também, então, mais, né, a troca térmica que existe entre a superfície do corpo de prova e a vizinhança. Então, eu vou ter que somar essas duas equaçõezinhas. Então, basicamente, como estou trabalhando com a equação do corpo de prova, com Q1, então, basicamente, vai ser a área 1 vezes o fator de forma. Primeiro, agora eu vou colocar aqui a troca térmica entre o corpo de prova e o forno. Então, vai ser o F1, 2, superfície 1 é o corpo de prova, superfície 2 é o forno. Vezes aí, então, como a gente vai considerar superfícies negras, então vai ser o poder emissivo do corpo negro 1 menos o poder emissivo do corpo negro 2, certo? Então, as duas superfícies são negras. Então, primeiro a troca térmica entre o corpo de prova, o disco 1, e o forno cônico, mais a troca térmica que vai existir entre 1 e a vizinhança. Então, vai ser o A1. Então, sempre a troca térmica, como eu estou calculando o meu Q1, então a área de referência vai ser sempre a minha área da superfície 1. Então, o F, pessoal, vai ser o F1 da vizinhança. Então, perceba que eu não estou escrevendo F1 3, não estou chamando de 3, pessoal, porque veja bem, o 3 ele indicou como sendo a base aqui dos fornos, tá? E, na verdade, essa superfície nem existe, né? Não tem uma troca com essa superfície 3, porque ela só me dá a área da base aqui dos fornos, tá? Então, eu vou chamar o F1, então, o fator de forma que existe entre 1 e a vizinhança. Então, eu chamei de F1, vise aí de vizinhança, vezes o poder emissivo, então, do corpo negro 1, menos o corpo negro, o poder emissivo do corpo negro da vizinhança, certo? Então, essa é a minha equação. Lembrando que a lei de Stefan Boltzmann me permite substituir o poder emissivo pela sigma temperatura elevada à quarta, então, meu Q1 vai ser igual a A1 F12 sigma. Então, temperatura 1 elevado à quarta potência menos T2 elevado à quarta potência mais A1 F1 da vizinhança T1 elevado à quarta potência menos a temperatura da vizinhança elevado à quarta potência. Tudo isso é igual a 0, porque o meu disco está isolado na parte inferior. Pessoal, até aqui, tranquilo? Ainda não vamos falar de como calcular o fator de forma. Primeiro eu vou colocar as equações. Podemos seguir? Certo. Então, pessoal, agora vamos para o forno cônico. Forno, na verdade, qualquer um dos dois, a equação vai ser igual, o que vai mudar é a área. Então, eu vou colocar só forno aqui para a gente aproveitar a mesma equação. Então, eu vou chamar essa que a gente acabou de deduzir aqui de equação 1. Vamos fazer a mesma coisa para o forno. Então, agora eu tenho meu Q2, que é o forno, e a potência, então, aqui é de 50 watts, foi dada. Então, agora vamos olhar para a troca térmica entre a superfície 2, forno, como o disco, né? Ele troca calor com o disco, essa superfície, e troca calor com a vizinhança também, certo? Então, também vai ser, vamos ter que somar essas duas trocas térmicas por radiação aí, para esses dois casos, né?
Então, agora, a minha área referência, eu estou olhando para o forno, então vai ser a área 2. O fator de forma entre a superfície 2 e a superfície 1, vezes o poder emissivo do corpo negro 2, menos o poder emissivo do corpo negro 1. Então, isso é a troca que existe entre o forno e o disco, corpo de prova. Mas agora a troca entre o forno e a vizinhança. Então, vai ser a área 2, o F2 com a vizinhança, certo? Poder emissivo do corpo negro 2, menos o poder emissivo do corpo negro da vizinhança, certo? Substituindo a lei de Stefan Boltzmann, aqui também. Então, Q2 é igual a A2F. Pessoal, aqui faltou eu colocar o sigma, né? Na equação 1 ali na segunda parte. Então, não esqueçam lá, tem um sigma ali. Então, F21 sigma T2 elevado à quarta menos T1 elevado à quarta mais... Opa, esqueci da área. Área 2, F2 da vizinhança sigma, temperatura 2 elevado à quarta potência, menos a temperatura da vizinhança elevada à quarta potência. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa equação 2. São dessas duas equações que nós vamos tirar as nossas temperaturas. Porém, pessoal, percebam que para a gente poder aplicar essas equações, nós precisamos encontrar esses fatores de forma. E esses fatores de forma, nem todos eles estão descritos na equação que a gente está herdando do exercício anterior. Então, perceba que ele deu o F21 e o F22. Os outros a gente vai ter que ver como a gente vai calcular. Então, ó, vou escrever as equações que a gente tem, tá? Que ele deu ali. Então, o F21 é igual à relação de área 1 pela área 2, F1, 3. Lembrando que esse 3 não é uma superfície, mas ele está me considerando esse F1, 3 aí, que nós já vamos ver como calcular, mas ele não é uma superfície, tá? O F22 é 1 menos área 3 pela área 2. Então, essas duas equações são conhecidas, nós vamos herdar. Então, perceba, vamos começar pelo mais fácil aqui, pessoal. O F22 é só uma relação de área. Então, a área 3 é a área da base ali, do cone do cilindro, que é a mesma, certo? Que é a área do disco ali, né? Da circunferência. Π d3 ao quadrado sobre 4. E o diâmetro a gente tem. Então, a gente consegue facilmente calcular a área 3, certo? E a área 2 para o cone, então, é a área do forno, né? A área 2. E primeiro considerando o forno cônico, que é aquela área que eu dei lá no início para vocês. Eu vou reescrever ela aqui de novo. Π d3 sobre 2, L ao quadrado, mais D3 sobre 2 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Então, essa é a minha área do cone. Então, pessoal, eu tenho o diâmetro e tenho o comprimento. Então, a gente consegue calcular essas áreas facilmente, certo? E consegue calcular o F22 para a letra A tranquilamente, né? Posso dar um tempinho para vocês encontrarem essas áreas e o F22? Pode ser? Então, façam esse cálculo aí rapidinho para a gente continuar.
Lembrando, pessoal, esse F22 e o F21 a gente não deduziu de lugar nenhum, tá? Foi dada essas equações para a gente, certo? As que a gente não tem, os fatores de forma que a gente não tem, aí a gente vai deduzir agora, tá? O diâmetro e o comprimento são 50 milímetros. Os dois, tá? O L e o D. Aqui já tudo em metro, tá? Porque depois a constante de Stephen Boltzmann, ela é por metro quadrado, né? Então, de qualquer forma, ia ter que converter depois, então eu já estou calculando as áreas aqui em metro quadrado. Se alguém encontrar aí o F22, por favor, coloque no chat o valor. Isso aí, João. Isso aí, Milena. Então, vamos colocar aqui 0,553. Muito bem, vamos deixar esse valor aí guardado. Pessoal, o F21, vamos olhar para a equação dele. Então, é a área 1 pela área 2. Então, a área 2 a gente tem. A área 1, pessoal, qual que vai ser a área 1? A área do disco do corpo de prova. Como o corpo de prova tem o mesmo diâmetro que a base ali do forno, né? Então, os diâmetros são igual, então a área 1 e a área 3 vão ser iguais também, né? Então, 0,00196 metros quadrados, certo? Então, a gente tem. Agora, perceba, pessoal, que esse F13 aqui, como que a gente pode encontrar esse F13? Então, ó, apesar do 3 não ser uma superfície, né, mas como ele está aparecendo na equação do F23, então vamos olhar para o desenho. Então, vejam aqui que eu tenho o disco 1, e isso aqui, essa base, funcionaria como um disco 2,
certo? Se ele fosse uma superfície, né? Então, a gente só vai olhar para ele porque ele está aparecendo na outra equação. Então, se a gente voltar para a tabelinha lá do Incrópera, deixa eu pegar o número dessa tabela. Então, esses dados são da tabela, onde tem lá fator de forma para algumas geometrias, né? 13.2 do Incrópera. Então, lá, pessoal, tem esse caso de discos paralelos coaxiais. E aí ele dá a equação aqui para o fator de forma para esse caso. Então, vamos usar essa equação para a gente calcular esse F13, mesmo sabendo que esse 3 não é uma superfície ali, né? Então, por isso que não tem troca do disco com essa superfície, com o 3, porque o 3 não é uma superfície. Nós só vamos calcular para resolver o nosso F21, certo? Então, muito bem. Antes de calcular esta equação, a gente vai precisar calcular o R maiúsculo I, o R maiúsculo J, esse S, para depois calcular o F. Né? Então, eu vou reescrever de forma mais legível ali embaixo todas essas equações aí para a gente calcular o F13. Então, F13, tabela 13.2. O R1 vai ser o R1 pela distância entre os discos, que é L0. O R3 vai ser o raio 3, dividido também pela distância entre os discos, que é o L0. O S vai ser 1 mais R3 ao quadrado sobre R1 ao quadrado. E o F13, então eu já estou reescrevendo aquela equação que está em termos de F e J, né, para o 13, vai ser meio de S menos S ao quadrado menos 4 R3 por R1 ao quadrado, tudo isso elevado a meio, e fechou aqui. Então, essa é a equação do fator de forma, pessoal. Então, lembrando que o L0 é igual ao L, né, que é 50 milímetros, e o R1 é o diâmetro 1 dividido por 2. Então, se é 50 milímetros, o R1 e o R3 vão ser iguais, que é 25 milímetros. Então, um tempinho aí para vocês calcularem o F13. Dúvidas aqui, pessoal? Alguém não entendeu? Então, quem calcular aí pode jogar o resultado no chat. Isso aí, 0,172. Então, agora dá para calcular o F21, né? Que é a relação da área 1 pela área 2 vezes o F13. Ia reescrever ela aqui embaixo, mas dá para deixar ali. Então, calculando, fazendo essa relação, o F21 vai resultar em
Isso aí. Coloquei ali 0,0766. Isso aí. Bom, vamos ver o que a gente tem até agora. O F12 a gente ainda não tem, que é o que a gente precisa para a nossa equação. Vamos ter que determinar. Nem o F1 da vizinhança. O F21 a gente acabou de calcular, então a gente já tem. E o F2 da vizinhança a gente não tem. Então tá faltando ainda 3 fatores de forma importante para a gente. Tá? Pessoal, já que a gente tem o F21, para a gente calcular o F12, a gente pode usar, lembra da lei da reciprocidade. Então, a área 1 vezes o F12 é igual a área 2 vezes o F21. Então, o meu F que eu quero calcular o 1, 2, vai ser a área 2 dividido pela área 1 vezes o F21. Então, pela lei da reciprocidade, a gente consegue calcular o F12. Então, fazendo essas continhas, vai dar 0,172 também. Certo? Dúvidas aqui para achar o F12? Lembra que quando a gente falou dos fatores de forma, né? A gente falou da lei da adição, a lei da reciprocidade, né? Então, nós estamos aplicando essa lei da reciprocidade. E para achar o F da vizinhança, nós vamos usar a regra da adição. De forma tem que ser igual a 1, certo? Então, se eu pegar o F11 mais o F12 mais o F1 com a vizinhança, que é o que a gente tem de superfície, então a gente tem a superfície 1, por isso que é o F11, a gente tem a superfície 2, que é o forno, e a superfície vizinhança, certo? Lembrando lá, o 3 não é superfície, né? Então, o somatório desses fatores de forma é igual a 1. Agora, a gente não tem o F11. Alguém tem alguma sugestão para o F11? Alguém lembra o que a gente falou lá, né? O FII de uma superfície plana, que é o caso do nosso disco, né? Quanto é o fator de forma? Exatamente, né? O fator de forma para uma superfície plana é 0. Então, o F da vizinhança, F1 com a vizinhança, vai ser 1 menos o F12, que a gente tinha acabado de calcular ali, né? Então, o F1 da vizinhança vai ser 0,828. Entendido até aqui, pessoal? Vamos ver se a gente já tem tudo que precisa ou se está faltando alguma coisa. Então, olha lá. O F12 a gente já tem. O F1 da vizinhança a gente já tem. O F21 também já tem. E falta o F2 com a vizinhança. Então, esse a gente. Então, como que a gente pode obter? Também pela regra da adição, né? Então, a regra da adição, o F21 mais o F22 mais o F2 com a vizinhança também tem que ser igual a 1, certo? Então, é a superfície 2 com a superfície 1, a superfície 2 com ela mesma e a superfície 2 com a vizinhança, certo?
Bom, o F21 e o F22 a gente calculou já. O 21 está aqui, né? 0,0766. E o F22 foi o primeiro que a gente calculou, 0,553. Então, portanto, o F2 da vizinhança, vamos fazer esse cálculo aí. 1 menos o F21 menos o F22. Então, esse resultado vai dar 0,3694. Confiram aí os resultados de vocês, vê se é isso mesmo que vocês obtiveram e verifiquem se até aqui vocês estão com alguma dúvida. Um tempinho aí para vocês verificarem. Ok? Podemos seguir, então? Pessoal, então, para a gente seguir a nossa resolução, nós vamos voltar lá para as equações que a gente já obteve, já deduzimos, né? A equação 1 e a equação 2. Então, olha só, as áreas nós temos. Todas as áreas. A área 1 e a área 2 a gente já tem, certo? A gente já sabe como calcula, já temos os valores. Todos os fatores de forma a gente também tem. A constante de Stefan-Boltzmann, a gente sabe, o sigma é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin elevado à quarta potência. Nós temos a temperatura da vizinhança. Ou seja, pessoal, nós temos, se nós substituirmos todos os dados aí que a gente já tem, nós vamos ter um sistema. O seu F2 com a vizinhança não bateu, Milena? Como que você fez? Você fez o F2 da vizinhança como sendo 1 menos o F21 menos o F22? O F21 é o 0,0766 e o F22 é o 0,553. Dá uma conferida no cálculo aí. Ah, será que o meu foi aproximado? Então eu coloquei 0,77, porque está muito próximo, né? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Só um pouquinho. Vamos refazer esse cálculo com os meus valores. 1 menos 0,0766. É que eu acho que é a questão de aproximar as casas decimais. Ah, você colocou 0,077? É, deve
ser por isso. Então, tudo bem, tá certo, tá? É um valor muito próximo. Isso aí não vai ter grandes erros na nossa resolução, tá? Tranquilo. Muito bem, voltando para as nossas equações. Então, nós temos lá as áreas, os fatores de forma e a temperatura da vizinhança. Se nós olharmos para a equação 1 e 2, os únicos dados que a gente não tem é T1 e T2. Então, a gente vai ter um sistema de duas equações com duas incógnitas, certo? Então, é só resolver esse sistema de equações. Quem tiver HP, quiser colocar aí na HP. Então, a próxima etapa, eu vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem aí esse cálculo. Então, é obter a equação, o sistema de equações, né? Eu, por exemplo, isolei o T1 das duas equações, e aí igualei T1 igual a T1, obtive T2, depois voltei em uma das equações, pode ser a 1 ou a 2, e obtive o T2, certo? Então, é um sistema de duas equações com duas incógnitas. Muito tranquilo de resolver. Dá para vocês resolverem aí rapidinho? Posso dar um tempinho aqui? Pode ser? Alguém não entendeu o que tem que fazer? Então, vamos aí, vamos trabalhar, tá? Então, retoma aí a equação 1, a equação 2, substitua os dados que você já tem, faça as continhas e prepare o teu sistema de equações aí. Eu vou colocar a minha equação que eu isolei T1 da equação 1 e da equação 2, para depois, se vocês quiserem conferir aí o sistema de equações, certo? Então, eu vou escrevendo aí aqui enquanto vocês vão calculando. Ô, professora, Pois não. você pode me dizer só o valor de A2? Quando eu fiz aqui, ele não bateu. Área 2, vamos voltar aqui. A área do cone. 0,0044 metros quadrados. Então, lembra Perfeito, de tirar obrigado. a raiz quadrada aqui, talvez seja isso, ou elevar o D sobre 2 ao Hum, quadrado, acho que eu tá esqueci desse, bom? né? Uhum, obrigado. Ok? Não.
Se alguém encontrar já aí mais rapidinho o resultado das temperaturas, talvez usando HP, né, seja mais rápido, pode colocar no chat. Pessoal, eu posso colocando as respostas aqui e depois deixo para vocês concluírem, para a gente aí não tem problema. Se quiserem conferir aí a primeira vez. Eu vou esperar, porque senão vocês vão ficar fazendo continhas aí enquanto a gente estiver falando outras coisas. Bem conheço o meu eleitorado. Exatamente. 2 igual a 828. Vamos por ponto 9. Meu deu ponto 4 aí, mas é por causa de casas decimais, né? Kelvin. Então, lembra que as unidades, pessoal, de temperatura, que quando a gente trabalha com radiação, a gente tem as temperaturas elevadas à quarta potência, né? Então, a gente tem que converter a unidade de graus Celsius, quando assim a gente tiver, né, para Kelvin, devido à constante de Stefan Boltzmann e devido nós termos aí a potência quarta, né, da temperatura. E para a gente achar T1, né, depois de achar T2, é só substituir ou na equação 3 ou na equação 4 e achar T2. Isso aí. 544. Muito bem, isso mesmo.
Certo, pessoal? Então, aí não tem nenhuma complicação, né? Dá mais trabalho do que é difícil, né? Dá trabalho de fazer esse monte de continha e substituir os dados, mas é um sistema de equações, duas incógnitas, tá? Então, tá aí o resultado. Pessoal, a letra B, então, para resolver a letra B, vocês vão ter que resolver agora para quando o forno for um cilindro, certo? Então, vou voltar aqui para cima um pouquinho para a gente visualizar. Agora, certo? A área 2 é essa área aqui, ó, que é a área A2 do cilindro. Então, tudo que depender da área do cilindro, da área 2, vai mudar, vai ter que ser recalculado, certo? Para o cilindro. Então, as equações, vocês vão reescrever aí também, basicamente a mesma equação, né? Então, os fatores de forma que dependem da área 2, olha, esse depende. Então, todos que forem depender da área 2 vão ter que ser recalculados. Tá bom? Ó. Então, é só recalcular aí os fatores de forma. Então, na equação 2, que a gente tem a área 2, então também vai ter que recalcular aí essa equaçãozinha, o sistema de equações, né? Obter um novo sistema de equações ali válido para o cilindro para calcular a T2 e a T1. Então, a forma de resolver é a mesma, tem que encontrar os fatores de forma para substituir na equação e resolver o sisteminha. Tá? A forma de calcular é a mesma. Então, vamos à resposta da letra B, tá? Eu vou colocar aqui a resposta da letra B. Tá aí, essa é a resposta da letra B. Sim, a resposta da letra A e da letra B vão ser iguais. Ah, mas eu quero que vocês resolvam para treinar aí a solução do exercício, tá? Mas a resposta vai ser iguais, tá? Independente da geometria, não vai ocorrer grandes mudanças na resolução. Então, isso, pessoal, vai acontecer devido a algumas hipóteses que a gente fez ali no início, tá? Então, isso acontece primeiro, porque a gente considerou que as duas superfícies são negras, certo? A gente aproximou essas nossas superfícies para corpos negros, tá? A área 3, a abertura dos fornos, né? Então, a área da base dos fornos também é igual, tem o mesmo diâmetro, o mesmo comprimento, então essas características dos fornos também contribuem. A gente fez a suposição ali, a última, né, hipótese, de que as superfícies são isotérmicas. Então, na verdade, num caso real, a troca entre essas superfícies, elas não vão ser exatamente iguais, né? Mas a gente está considerando as superfícies aí isotérmicas, sem variação dessa temperatura aí na superfície. Portanto, a radiosidade também vai ser uniforme, devido à característica do corpo negro, então vai ter só emissão. Então, devido a todas essas hipóteses aí, esse é o motivo, tá? Só para justificar o porquê que a resposta vai ser exatamente a mesma, tá? Da temperatura na letra A e na letra B. Ou seja, a geometria aqui não está interferindo nas trocas térmicas, portanto, nos valores das temperaturas, até porque, mesmo variando um pouquinho a área 2, as características de altura e de diâmetro ali, elas são as mesmas também, né? Então, isso não vai ter grande interferência no resultado, ou seja, não vai ter nenhuma, né? Ou melhor, nesse exercício não vai ter nenhuma influência essa mudança de geometria. Certo, pessoal? Desse exercício, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Deu para entender? Ficou claro? Certo? Pessoal, vocês acham que agora com a resolução desse exercício, vocês conseguem resolver melhor a lista de radiação, a lista 10? Acho que agora deu uma clareada, né? Nas ideias. Sim, eu imaginei mesmo. Por isso que eu quis trazer um exercício semelhante a alguns da lista, né, para dar uma clareada nas ideias aí de vocês. Muito bem, pessoal. Então, vamos às dúvidas que vocês tenham aí das listas, né? O Marco tinha me mandado e-mail, que tinha... Marco, quer começar? Conseguiu? Ah, então beleza, que bom. Então, Milena, você também tinha alguma dúvida? Quer perguntar? Acha que agora esses exercícios te ajudam a resolver melhor a lista 10? Então, vamos lá, vamos para a lista 10. Deixa eu abrir as listas de exercício aqui também. Nos fatores de forma, né? Então, basicamente, ó, um fator de forma vai depender do outro, né? Então, o que a gente tem que usar? As regrinhas que foram dadas, então, pensar no fator II ou JJ, né? Observar se a superfície ela é plana, côncava, falei certo, né? Ou convexa, tá? Isso é importante, vai ajudar a resolver. Tá, já passo no exercício 1. Outra coisa, as regrinhas de reciprocidade e as regrinhas da adição também são bem importantes. A que a gente menos usa é aquela regrinha da... Fugiu agora o nome. Fugiu o nome. A última regrinha a gente usa um pouquinho menos, né? Muito bem. Exercício 1. Deixa eu só abrir o enunciado aqui da lista para eu poder lembrar qual exercício que é. Lista 10. Ó, um forno cilíndrico vertical tem temperatura na sua soleira, então lá embaixo, na base, né? De 500 graus Celsius. A temperatura na parede é 800 e no teto é 1100. Sabe-se que o diâmetro interno é 1,2 metros e que a altura é 2,4 metros. Supondo que as superfícies internas do forno podem ser tratadas como se fossem negras, então vamos usar a lei de Stefan-Boltzmann, determine a taxa líquida de calor transferida do teto para a soleira do forno e do teto para a parede vertical. Então, também são duas resoluções, né? Deixa eu só colocar uma nova página aqui para eu compartilhar com vocês.
pouquinho. Resolveu tudo travar aqui hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo aí, né, pessoal? Então, o exercício 1 da lista 10, basicamente, ele quer da superfície 2 para a superfície 1, que é o teto. Então, da superfície 2 é o teto e a superfície 1 é a base, né? E do teto para a superfície 3, se eu não me engano, que ele chama no desenho ali, que é a lateral, né? Exato. Então, para calcular a equação de troca entre superfícies, vai ser área 2, o fator de forma 2, 1. Como eu tenho as superfícies negras, então vai ser T2 elevado à quarta menos T1 elevado à quarta. Né? Essa equação, e a 2, 3, vai ser área 2, o F2, 3, sigma T2 elevado à quarta menos T3 elevado à quarta. Certo? Então, essas são as nossas equações. Bom, para achar o F2, 1, que é a base lá, e a base superior e inferior, né? A gente tem um forno aqui, pontilhado, mas nós estamos olhando a superfície 2, que é o teto, e a superfície 1, que é a base. Então, nós vamos usar para achar esse fator de forma a mesma equação que a gente usou ali da tabela 13.2, né? São os discos coaxiais. Então, é a mesma equaçãozinha que a gente usou para resolver o nosso problema. Isso para achar o F1, 2. Certo? Vocês querem que eu monte a equação, Milena? Precisa montar a equação aqui para você da F1, 2? Ou não precisa? É só para saber de onde vai tirar o resultado. Certo. Então, é aquela mesma equação. E, opa, não é o F1, 2, não. É o F2, 1. Certo? Aquela mesma equação, discos coaxiais. E o F2, 3. Então, 2 é o teto e 3 a superfície, né? Nós vamos usar a regra da adição. Então, vai ter o F2, 1 mais o F2, 2 mais o F2, 3 vai ter que ser igual a 1. Certo? Daí aqui eu consigo tirar o F2, 3, é isso. O F2, 2 é 0. Com o F2, 1, é só calcular o F2, 3. É isso, né? O F2, 2 é 0 porque a superfície é plana, a superfície 2, né? Então, F2, 3 vai ser 1 menos o F2, 1. Deixa eu conferir no meu gabarito se é isso mesmo. É isso mesmo. Pessoal, eu fiquei com uma questãozinha agora. Depois eu vou pedir até para vocês resolverem para ver se dá certo, tá? Vou explicar para vocês. O F2, 1, que eu falei para a gente usar aquela mesma equação dos axiais. Então, lembrando que agora você vai mudar a ordem lá na equação. O teu I é a superfície 2 e o teu J é a superfície 1. Tá? Como que eu calculei? Eu não usei diretamente a equação dos axiais. O que eu fiz que eu estou olhando aqui no meu gabarito, tá?
eu calculei o F12 por essa equação dos coaxiais, discos coaxiais. Aí, por aquela equação, eu calculei o F12 e calculei o F21 pela lei da reciprocidade. Certo? Então, o meu F21, vou colocar aqui para vocês quanto que deu. 0,05573. Tudo torto, escrevi, né? Porque eu estava olhando para baixo. Vou escrever de novo, para não ficar tão zoado. Certo? Façam aí dessa forma, usando direto a equação. A área é a mesma. Ah, eles vão ser iguais. Vamos ver se eles são iguais. Ah, são iguais, é verdade, vai acabar dando o mesmo. Bem observado. É isso mesmo, João. O F12 também é igual. As áreas são a mesma, porque é tudo o mesmo cilindro. Muito bem observado, João. É isso mesmo, vai dar a mesma coisa. Então é indiferente. Só porque as áreas são iguais, né? Mas eu fiquei curiosa de fazer a equação dos coaxiais direto, F12. Eu acho que dá a mesma coisa, tá? Eu não testei, mas tem que dar, né? Ok? Milena, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? E aí, os outros exercícios também vai ter que usar o circuito térmico e fator de forma. Então, exercício 2 tem que usar o circuito térmico também, o exercício 3 também. O exercício 4, então, a gente vai ter uma cavidade, então é por circuito térmico também, mas tem que dar uma olhada lá quando a gente tem uma cavidade, então é fechada. E o último exercício também, com a cavidade fechada. No exercício 4, vamos lá, João. Qual que é a dúvida? Montar o circuito? Ah, sim, imaginei. Então, vamos lá. Então, lá no exercício 4, a gente tem uma cavidade que é assim, né? É um triângulo. Aqui a distância é A, na superfície 1, superfície 2 a distância é B e superfície 3 a distância é C. Então, lembra, pessoal, que quando a gente tem a cavidade, então a gente tem que pensar que a gente tem a resistência da superfície, que ela é dada pela emissividade, né, uma razão entre as emissividades, e a gente tem a resistência também da mesma região entre as superfícies 1 e 2 e 1 e 3, porque elas estão interligadas. Então, que é 1 sobre a área vezes o fator de forma. Então, a gente vai ter que considerar tudo isso no nosso circuito térmico, tá? Então, ó, vamos começar pela nossa superfície 1. Deixa eu fazer mais para baixo aqui o circuito. Então, a gente tem aqui a nossa superfície 1. Eu tenho, então, o potencial emissivo da superfície, então todas são para considerar superfícies negras, né? Então, lembrando que aqui, quando a gente tem radiação, a nossa força motriz, a gente trabalha em termos de potencial emissivo ou radiosidade, tá? Não é diretamente a temperatura, para depois a gente aplicar a lei de Stefan-Boltzmann, tá? Então, a gente tem a nossa primeira superfície, que é a superfície 1. Deixa eu colocar de outra cor aqui, que eu estou olhando para ela primeiro, tá? Essa superfície 1. Então, essa superfície é um corpo negro. Então, eu vou ter uma resistência a essa superfície. Que eu vou desenhar aqui até chegar no meu outro ponto, que é a radiosidade da superfície 1. Agora, eu vou começar de novo pela superfície 2.
certo? Então, eu tenho a emissividade do corpo negro da superfície 2 e vou ter uma resistência a essa superfície 2. Então, radiosidade da superfície 2. Então, lembrando, radiosidade é toda aquela energia na forma de radiação que sai da superfície. Ela pode sair na forma de emissão ou de reflexão. Se eu tenho um corpo negro é um emissor ideal, então vai ser só aquilo que sai por emissão, né? Muito bem, vou fazer a da superfície 3 agora. Então, tenho aqui uma superfície 3. Então, como é uma cavidade, pessoal, como é uma... fecha aqui, essas superfícies fecham numa cavidade, então o meu circuito vai ter que fechar em alguma hora, tá? Então, por isso que eu estou colocando um em cada ponta. Cada superfície, 1, 2 e 3, eu vou colocar ela em cada ponta do meu circuito. Então, a superfície do corpo negro, 3, e eu vou ter uma resistência a essa superfície, até chegar na minha radiosidade 3. Eu vou chamar essa resistência aqui de 1, essa resistência de 2 e essa resistência de 3. Antes de eu fechar o circuito, eu vou escrever essas resistências aqui, tá? A resistência 1 é a resistência da superfície, ela vai ser 1 menos a emissividade da superfície 1, né? Quanto ela se afasta do corpo negro, emissividade 1 vezes a área 1. A resistência 2 vai ser agora 1 menos a emissividade da superfície 2, emissividade 2 vezes a área 2, e a resistência 3 vai ser 1 menos a emissividade 3, emissividade 3 vezes a área 3, certo? Agora, pessoal, nós vamos interligar esse circuito, fechando ele numa cavidade, pensando que há uma resistência à troca por radiação entre a superfície 1 e 2, a superfície 2 e 3 e a superfície 3 e 1, ou 1 e 3, certo? Que é aquela resistência em função do fator de forma, que ela é numa região, certo? Então, eu vou ter uma resistência aqui que liga as superfícies 1 e 2, a superfície 2 e 3 e a 1 e 3. Então, elas se fecham nessa cavidade, certo? Então, essa resistência que liga a superfície, que está ligando a região 1 com a região 2, eu vou chamar de 1, 2. Essa daqui que liga a superfície 2 com a 3, eu vou chamar de R2, 3. E a que liga a 3 com a 1, ou a 1 com a 3, eu vou colocar aqui R1, 3. Gosto mais assim. Pode ser 3, 1 também. Ah. E aí, pessoal, como que eu vou escrever essas resistências? Então, vamos colocar aqui a R1, 2. Então, quando a gente tem essa resistência que ela é espacial, naquela região, ela é dada por 1 dividido pela área vezes o fator de forma. Então, vai ser 1 dividido por qual área? A minha referência é a superfície 1, então vai ser a área 1, fator de forma 1, 2. Certo? A resistência 2, 3, então vai ser 1 pela área 2, fator de forma 2, 3, 2, 3. E a resistência 1, 3 vai ser 1 pela área 1, fator de forma 1, 3. Certo? E aí eu tenho que achar as minhas resistências. Deixa eu só ver o que ele pede aqui. Qual que é o... Ele pede as taxas, é isso? Ah, ele pede temperatura e radiosidade, né? Ah, não, a taxa por unidade de comprimento. Certo, pessoal. Para achar a taxa.
Então, vamos fazer algum comentário sobre a taxa primeiro, né? Então, ó, eu vou observar para cada nó que eu tenho aqui. Então, para cada nó referente a cada superfície, tá? Então, basicamente, o que eu posso dizer, pessoal? Que o meu Q1 vai ser igual ao que a troca de energia da superfície 1 com ela mesma, mais o Q1 com a superfície 2, mais o Q1 com a superfície 3. O Q2 vai ser a mesma coisa. A soma que existe, então, entre as trocas térmicas, a 2 com a 1, a 2 com ela mesma, e a 2 com 3, e o Q3, a troca que existe da 3 com 1, a 3 com a 2 e a 3 com ela mesma. Certo? Lembrando que, pessoal, isso vocês podem usar. A Q12 vai ser igual a menos a Q21. A Q13 é igual a menos a Q31. E o Q23 é igual ao menos Q31. Por que isso é importante? Para a hora de vocês montarem lá o sistema de equações de vocês. Sabe? Porque aqui também vai recair num sistema de equações. Tá? Então, vocês vão ter que achar qual é a equação para cada um desses Qs, né? Para colocar tudo isso numa equação. Para achar os fatores de forma aqui, para esse problema. Então, perceba que aqui eu tenho um triângulo, né? Então, eu posso olhar lá naquela tabelinha, na mesma tabelinha que eu falei para vocês, tem uma série de tabelas, né? A 13.1.2, acho que a 13.4 também, ele traz várias geometrias. Então, para achar esses fatores de forma, por exemplo, o F1, 2, que está dentro de um triângulo, né? E os outros também, o F1, 3 também, a mesma coisa, o 2, 3, vocês vão usar o caso em que vocês têm um triângulo ali, por de forma, tá? Como pode obter o F1, 2? Então, vai olhar lá na tabela. Tabela 13.1, que está esse caso, é essa equação aqui, ó. FIJ é igual a WI mais o WJ menos o WK, que vai ser cada uma dessas distâncias do triângulo ali, né? 2 vezes o WI. Então, quando eu tiver a resistência o F1, 2, então lembrando que o I vai ser o ângulo A, B e C para cada uma das superfícies, tá? Então tem que ficar atento com relação a isso. E aí, desses Qs ali, para achar os Qs, para achar a radiosidade que ele pede, a 2 e a 3, se eu não me engano, a 2 e a 3. Então vai ter que resolver um sisteminha aí de equações também. E o que mais que ele pede? As radiosidades e voltar lá na equação do Q1. Ok? Dá para tentar terminar de resolver assim? Isso, Q1 por unidade de comprimento. Então tem que ficar atento com relação à área, né, pessoal? Vamos ver se eu vou conseguir desenhar ali. Tá vendo? Esses riscos vermelhos seria o que está entrando, que é o comprimento L,
vezes cada uma desses lados, o A vezes o L, o B vezes o L e o C vezes o L, né? Então, a área 1 vai ser o A vezes o L, a área 2 vai ser o B vezes o L, e a área 3, o C vezes o L. Então, o L, por unidade de comprimento, lá trabalhando com as áreas, vai ter que passar dividindo por de A, B e C, o problema ele perde, né? Ele dá, perdão. Certo? Então, avaliando essas equações dos Qs aqui, é que vocês vão conseguir calcular, voltando, né, o Q1. Esse exercício dá bastante trabalho, bastante continha aí para fazer o sistema de equações, tá? Porque ele pede o J, ele dá o J1 e pede o J2 e o J3, eu acho, né? Dá bastante trabalho. Ok, pessoal? Dá para terminar esse exercício suficiente aí, essas dicas? É, vai dar um trabalhão. Muitas páginas, muitas continhas. Muito bem. O que mais, pessoal? Aí o exercício 5 também é de uma cavidade, se eu não me engano, tá? Mas ele exige um pouquinho menos de conta do que o exercício 4. Certo, pessoal? Mais dúvidas? Ficamos por aqui, então, e quarta-feira temos atendimento, né? Ainda dá tempo de tirar mais algumas dúvidas. Diga, Lohane. Pode. Conversamos no final. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, pessoal, essa então é a nossa última aula, assim, presencial, né? Depois a gente só vai ter prova aí, então eu vou abrir as salas, tá, pessoal? Nos horários das provas, tanto da P3 quanto na recuperação de conteúdo, eu vou abrir a sala como eu faço, vou ficar disponível por 2 horas aulas para vocês tirarem as dúvidas, então eu vou estar lá, tá? Se vocês quiserem. Pessoal, eu sei que essas ADNPs aí pegaram a gente de surpresa, espero que vocês tenham conseguido compreender pelo menos o mínimo aí da disciplina. Pretendo fazer uma avaliação, pessoal, da disciplina no formato ADNP, para vocês me darem um feedback daquilo que pode ser melhorado. Eu tenho aí uma autoavaliação de algumas coisas que eu percebi, né, que a gente pode melhorar, pode aprender, né? Fui aprendendo muitas coisas no decorrer do tempo também. Peço desculpas se alguma aula não funcionou bem, se a conexão ficou ruim. Eu tentei fazer o melhor que eu pude, eu sei que vocês também vocês também podem ter encontrado várias dificuldades, principalmente aí na hora de tirar dúvidas, né? Eu imagino que é diferente quando a gente está presencialmente. Mas eu espero que vocês possam me dar um feedback. Eu vou fazer um formulário aí para vocês responderem de forma anônima, tá? Então, eu quero mesmo que vocês me deem um retorno daquilo que a gente preparou para esse formato ADNP. Espero que vocês tenham gostado. Eu prefiro presencial, confesso, acho que é melhor. Mas é isso, pessoal. Desejo boa sorte para vocês aí no decorrer do curso, das ADNPs, não sabemos, espero que vocês se cuidem ainda, né? Espero que a gente possa se ver presencialmente no próximo período, em Fenômenos 3, e que a gente possa fazer melhor presencialmente, né? Ok, pessoal? Então, acho que era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o áudio, escrever, abrir a câmera. Fiquem à vontade.
Bom, então tá bom, pessoal. Então vamos ficando por aqui, certo? Então uma boa tarde para vocês, bom final de semana, bons estudos aí nessa reta final das ADNPs, tá bom? Lohane, eu fico aqui para conversar contigo depois, tá? Valeu, Amanda. Eu que agradeço. Acho que foi difícil, mas a gente conseguiu superar aí, né? As nossas dificuldades. Então, vou interromper a gravação aqui, pessoal. E era isso. Uma boa tarde, bom final de semana aí para vocês.